Para esta reunião de negociação suplementar, as organizações sindicais, estas 9 organizações, levarão 6 aspectos que consideram serem as chamadas, assim se tem chamadas, linhas vermelhas da negociação e que serão determinantes para poder ou não o diploma de concurso ser considerado um diploma aceitável, positivo da parte das organizações. Primeira linha vermelha tem a ver, ou se quisermos, primeiro ponto de desacordo profundo tem a ver com a remuneração dos docentes contratados. E tem a ver com as condições para estes docentes contratados poderem receber uma remuneração que não os discrimine de quem é dos quadros. Porquê? Porque o Ministério da Educação, se é verdade que já retirou a obrigatoriedade de terem que concorrer a 6 quadros de zona pedagógica para efeitos de contratação, mantém a exigência de, nos últimos 2 anos, não terem recusado nenhum contrato, nem interrompido nenhum contrato. Ora, não é isso que faz com que tenham mais ou menos anos de serviço. Nós concordamos que os requisitos que são aplicáveis a quem é do quadro, tempo de serviço, a avaliação, a formação contínua, a observação de aulas, se apliquem aos colegas contratados para terem acesso à mesma remuneração. Não aceitamos que haja requisitos que vão para além destes e, portanto, continuaria a haver discriminação. Segunda linha vermelha, as ultrapassagens na vinculação de docentes contratados. Isto é absolutamente inaceitável, que um número, que até é um número positivo, 10.700 vinculações, embora aquém do número de professores, segundo dados do Ministério, que em 31 de dezembro de 22 tinham contrato ativo e tinham mais de 3 anos de serviço, ou 1.095 dias, que eram 15.603. Portanto, 15.603, o Ministério vai vincular 10.700. Ainda assim, ficam quase 5.000 de fora, mas seja como for, é um número importante, os 10.700 vinculações, mas não é aceitável, é linha vermelha, as ultrapassagens. E, portanto, professores menos graduados, com menos tempo de serviço, vincularem, e aqui vincularão bem, mas outros com mais tempo ficarem de fora. Terceiro aspecto extremamente negativo, a questão das restrições à mobilidade interna. Ou seja, o Ministério da Educação impedir que professores que estão colocados, seja em quadros de escola, seja em quadros de zona pedagógica, a centenas de quilómetros de casa, mesmo havendo vagas junto à sua área de residência no âmbito da mobilidade interna, impede-os de poderem candidatar-se a essas vagas. Portanto, isso não tem sentido, não promove a estabilidade das pessoas também, que é importante para a estabilidade profissional, e, portanto, nós não concordamos com isso. Depois, isto tem aspectos mais de pormenor, não vou estar aqui, estou só a enumerar quais são as grandes áreas em relação às quais há grandes desacordos. Quarto grande desacordo, as condições do destacamento por ausência de componente letivo, aos chamados horários zero, em que os professores passam a ter horário zero, não quando têm menos de 6, mas quando agora passarão a ser com menos de 8 horas, e depois estão obrigados ou a aceitar serviço em várias escolas, ou então a terem de concorrer para toda a área, todos os conselhos do QZP da sua escola, quando hoje é apenas para o seu conselho. Portanto, esta é outra, a quinta área que nós, a quarta área, aliás, que nós temos como negativa. Depois, uma que é mais contestada, como já vamos ver pelos professores, que é a criação de conselhos de quadro de zona pedagógica, que na prática também são os chamados conselhos de diretores, têm outro nome, mas que servem para quê? Para fazer a gestão dos professores nos chamados procedimentos locais de gestão. Ou seja, estes conselhos de QZP têm por objetivo fazer horários compostos com horas de várias escolas, poder fazer a colocação dos professores dos quadros de QZP dentro dos próprios QZPs, distribuir os professores com insuficiência de serviço letivo, a contratação e, portanto, a criação destes conselhos de quadro de zona pedagógica é uma quinta linha vermelha, e esta vermelho vivo que nós também traçamos e iremos levar ao Ministério. E a sexta tem a ver com a insuficiência do desdobramento do chamado, é a designação que tem, do grupo de recrutamento 530, que é o grupo vulgarmente designado por Educação Tecnológica,
porque é desdobrado num número curto de subgrupos, mas também porque há outros grupos de recrutamento que deveriam ser desdobrados e não são, e outros grupos de recrutamento que deveriam ser criados e não são. Portanto, e esta será uma oportunidade perdida se o Ministério, por exemplo, não criar o grupo para os colegas do teatro e não criar o grupo para a intervenção precoce, só para dar estes dois exemplos. Portanto, e de uma forma sintética, dizer que estas serão as 6, e entendamos sempre entre aspas, mas ou sem elas, pronto, são as chamadas linhas vermelhas, os pontos de profundo desacordo que ao longo desta negociação não foram possíveis de desembrulhar e que se mantém, e por isso, independentemente de alguns aspectos que houve desenvolvimentos e aproximações da parte da tutela, a verdade é que estes são os grandes pontos que os professores contestam. São centenas, se não milhares, os mails de colegas a relatarem a sua situação e os prejuízos que têm por aplicação de um destes ou de vários destes aspectos e, portanto, sobre isto, a reunião de negociação suplementar ou servirá para corrigir ou então o acordo é uma impossibilidade.